Bom, pessoal, bom dia para vocês. Estamos aqui no mais um encontro do nosso grupo de pesquisas, novas tecnologias, direito e sociedade. Estamos começando agora, tá? A professora Rossana acabou de entrar, um abraço para ela. Estou começando agora porque nós estávamos resolvendo algumas questões aqui burocráticas e acadêmicas, tá, Rô? Ok, eu tô no carro, vou assistindo o que dá. Beijo. Então tá bom, um beijo. Bom, pessoal, o que eu preparei para hoje é falar sobre essa relação que existe entre ciência e democracia, tá? Quando a gente fala de CTS, só para vocês entenderem o que acontece, CTS é um campo científico. Nós temos a ciência do direito, nós temos a ciência médica, medicina, nós temos administração, matemática, física, química. Cada área da ciência, ela tem sua particularidade. E quando a gente fala de campo CTS, é o campo de ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, é a ciência que estuda os efeitos sociais da ciência e tecnologia. O que a ciência e a tecnologia implica para a sociedade? Então, se a gente for analisar já nesse título, a gente já tem uma explicação, o porquê a relação entre ciência e democracia tem a ver com esse campo de pesquisa. Então, quando nós criamos o grupo de pesquisa em 2018, que era grupo de pesquisa Novas Tecnologias, Direito e Sociedade, era justamente para demonstrar essa importância que o direito tem para o estudo social da ciência, tá? Quando a gente fala de ciências sociais, a gente tem a questão política, tudo isso está bem atrelado e o direito não fica de fora. Ele depende da sociedade, ele depende das relações entre os homens, entre as empresas. E nessa situação, o que nós temos que fazer? Analisar, saber como se comporta essa relação no nosso campo de pesquisa, no nosso campo de conversa que nós vamos ter, né? Então, eu preparei alguns slides para facilitar a nossa conversa, para vocês anotarem, e depois, ao final, a gente comunica, a gente conversa, a gente tira algumas conclusões. Então, gente, lembra disso daí. O campo CTS, primeiro, ele é um espaço intelectual, institucional, que ele é voltado para a produção de projetos interdisciplinares. Gente, quando eu falo de projeto interdisciplinar, ele vai um pouquinho além do projeto multidisciplinar. Por quê? Quando eu tenho uma multidisciplinaridade, eu tenho várias ciências contribuindo para um fim comum. Agora, a interdisciplinaridade é quando eu tenho o mesmo fim, tenho o fim comum do meu estudo? Tenho, beleza. Só que a ciência não é cada uma por si, elas se entrelaçam. E ao se interseccionar, por isso interdisciplinaridade, nessa intersecção eu abro um novo campo. Então, por isso que a gente fala que o campo científico da ciência, tecnologia e sociedade, ele é interdisciplinar, porque ele está unindo essas relações que tem a ciência, essas relações que tem a tecnologia, essas relações que tem a sociedade. Então, você analisa tudo isso como um todo. Então, você não é somente um profissional do direito que analisa o que a lei diz e o que o caso concreto faz, mas você entende desde o começo da produção de leis,
de como ela é aplicada e como a sociedade se comporta nesse movimento. E se houver uma alteração na sociedade, mexe com a lei. Se há uma alteração na sociedade, mexe com a ciência, mexe com a tecnologia. Então, a gente tem essa interdisciplinaridade ligando essas diferentes áreas para que tenham um bem comum, tá? Então, o que a gente tem como objeto de estudo da ciência? Nós temos as instituições, tá? O que é uma instituição? Pode ser uma empresa, pode ser uma universidade, que no nosso caso nós representamos a universidade, os órgãos governamentais, tá? Todas as ONGs, por exemplo. Então, tudo isso faz parte, porque todas essas instituições, de alguma forma, elas contribuem para a construção desse campo científico que é o CTS, tá? Então, quando a gente tem um problema, a gente não analisa somente pela ótica de uma ciência só, do direito, mas a gente analisa sobre todos os aspectos. O que vai modificar na sociedade quando, por exemplo, o presidente decretou o estado de emergência, decretou autonomia ao governador, ao prefeito, no combate da pandemia. Aí eles decretaram o quê? O isolamento social. O que isso trouxe de reflexo para a sociedade? Empresas fechando, pessoas não podendo circular, pessoas gerando problemas de estresse, fazendo loucuras, desemprego. Aliás, é uma crise, né? Então a gente está analisando essa crise sobre vários aspectos. E para a gente entender como a sociedade pode se comportar num sentido de tentar trazer bem-estar diante de todas essas circunstâncias, o papel do CTS é muito importante. E o papel do direito é regulamentar tudo isso. Então, essa é uma das visões que nós temos que começar já a criar, que o direito ele não é isolado, porque para criar uma lei a gente tem que pensar no contexto que nós vivemos, tá? No contexto que se vive. Então, a gente fala justamente disso, que todas as práticas científicas, elas geram significado, e esse resultado entre ciência e tecnologia, porque, olha, com a pandemia, nós tivemos as aulas online, então mudou no campo da educação as formas de ensino. Quem é da informática teve que melhorar as linguagens para se tornar mais acessível para as pessoas. Por isso que o Wagner, no início da nossa conversa de hoje, falava de criar uma cartilha para auxiliar na utilização dos equipamentos eletrônicos. Então, isso é um resultado da evolução da ciência e da tecnologia. E nós temos que verificar que existem essas múltiplas interações com o mundo. Então, a gente não vive isolado. E a gente não vive sem depender da tecnologia, só que assim, hoje em dia, tecnologia, ela é vista como algo que pode até substituir o homem. Mas será que isso é saudável para uma relação democrática? Será que isso é saudável para os direitos humanos? Então, nós começamos nesse questionamento aí. E quando a gente fala desenvolvimento humano, a gente tem que lembrar da dignidade da pessoa humana e que o ser humano ainda é o foco. É ele que gerencia, é ele que administra. Então, se ele está transferindo toda a sua responsabilidade para o computador, para a inteligência artificial, ele também tem que saber o seguinte, que
dependendo dessa programação, dessa inteligência artificial, nós podemos ter alguns efeitos meio trágicos, né? No sentido, inclusive, de nós perdermos um pouco esse senso de humanidade, as relações se tornarem mais frias, as relações se tornarem mais distantes, porque nós estamos assistindo aqui o encontro de hoje por meio de uma webconferência. Não é a mesma coisa de estar dentro de uma sala de aula. Então, parece que é algo um pouco mais frio. Mas como, já que nós somos obrigados a viver assim, como eu posso evoluir nesse sentido? É melhorando a qualidade. Para eu poder dar a aula durante a semana, eu tive que contratar um plano de internet novo para melhorar a transmissão. E para receber também a transmissão de vocês com qualidade. Porque senão, ó, que nem, por exemplo, a gente fala, demora 5, 10 minutos para a pessoa receber o sinal da transmissão. E isso pode ter uma falha na comunicação. Não é ao mesmo tempo, não é sincronizada. É a mesma coisa, eu mando uma mensagem de WhatsApp agora para vocês, só que eu quero que vocês já ouçam e já resolvam o que está lá falando. Mas, de repente, vocês só vão escutar essa mensagem à noite. Já acabou o encontro, não tem o que fazer, aí a gente perdeu a oportunidade, tá? Então, a gente tem que analisar essa questão aí, que também, quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente tem que saber que ela deve ser voltada para a vida do homem. E a gente tem que valorizar as vidas humanas, principalmente agora, nesse tempo de pandemia. Quais os valores pessoais que cada um, as instituições, os representantes das instituições trazem em relação a pessoas, aos seus corpos, às identidades que eles têm. Temos que analisar também, nesse campo CTS que nós chamamos, os impactos sociais que a tecnologia, que a ciência e tecnologia pode causar. A marginalização. A gente não comentou agora há pouco sobre a Defensoria Pública? Todos estão tendo acesso. Todos, quando eu falo acesso, não é somente ao equipamento, à rede de internet, mas saber usar. Todo mundo sabe ligar uma webconferência? Todo mundo sabe passar um e-mail? Todo mundo sabe ligar um WhatsApp? Houve uma grande evolução nesse sentido? De uns 10 anos para cá, houve. Isso é fato. Mas ainda nós temos pessoas que não têm esse acesso. Então, vejam só. O auxílio emergencial. Muitas pessoas fizeram pelos aplicativos de celular, pela internet, porque não podia sair de casa. Será que a Caixa deu condições para todos chegarem até o banco, aqueles que não tinham, por exemplo, equipamento eletrônico, que não tinham o aplicativo, que não conseguiu fazer isso, teve que ir lá no banco? Aí a gente vê aquelas filas enormes, todos foram tratados da mesma forma? É algo de se perguntar. Então, você faz essa análise para verificar quem é colocado à margem, quais são as classes minoritárias, o que a ciência contribui para a questão da cidadania, que é o exercício dos direitos e garantias fundamentais, e a democracia, que visa o bem comum, o bem de todos, essa participação democrática, para quem é impedido de, por exemplo, ter o equipamento aí, científico, é a mesma coisa? É a mesma coisa, você, aluno que está aqui, conversando comigo sobre o grupo de pesquisa de ensino jurídico, tecnologia e sociedade. E aquele aluno que não tem condição de ter um acesso à internet? Ele tranca a matrícula, perde o ano. E isso eu falo do encontro, mas se fosse na aula. E, infelizmente, muitas pessoas deixaram de estudar por conta disso.
Então, algumas instituições estão fazendo esses levantamentos e pesquisas, porque isso trouxe fortes impactos. As crianças que não estão indo na escola, que estão em casa estudando, vão ter que fazer um plano de recuperação de conteúdo. Não é a mesma coisa. Então, nós temos que sempre analisar no campo CTS que todo bom conhecimento que a gente produz de ciência vai gerar uma boa governança, vai gerar uma boa participação popular. Então, por exemplo, vocês do CA que assumiram agora, como organizar uma palestra online? Como preparar um conteúdo digital para passar para os alunos? Eu, como representante do Núcleo de Prática Jurídica, eu tive que preparar, junto com o professor Rui, o edital do TCC desse ano. Mas quem vai apresentar o TCC? Antes, eu recebia um papel na mão e tinha uma relação. Mas eu estou na minha casa, não estou indo na faculdade. Como eu faço? Gera um link no Forms, a pessoa preenche, com as opções de orientador, que podem ter até 3. Se o primeiro não puder, vai para o segundo e assim sucessivamente. Então, eu tenho que organizar. Então, foi criado o quê? Uma ficha de inscrição virtual, teve que dar um prazo para respeitar o edital e passar para os professores darem o aceite. Tudo por e-mail. Para quê? Para que esse conteúdo fique registrado. Porque se o MEC vier verificar o que aconteceu na faculdade, nós temos que demonstrar isso. Então, isso é uma questão do quê? De gerenciamento, de gestão, de governança. Então, são pequenas modificações que, por conta de um problema de saúde, gerou na sociedade toda. E qual é o papel do cientista nesse sentido? É criar novas teorias, é criar novos métodos de investigação, novos métodos de trabalho. O emprego, gente, ele está passando por um processo de ressignificação. Quantos de nós tivemos que mudar a forma de trabalho? E aí essas empresas começam a ver, é mais rentável ter você produzindo na sua casa e não ter que pagar um espaço físico, gastar luz, energia, ter que dispor transporte para você, alimentação. Isso implicou na redução de ganho. Então, vejam só, tem todo um processo de ressignificação. O cientista, nesse campo CTS, ele se preocupa com isso. E não pode se preocupar de uma forma apenas superficial. Se ele não detiver esse conhecimento, ele tem que se apoiar em quem tenha. Então, o próprio encontro do nosso grupo de pesquisa, apesar de todos estarmos na faculdade de Direito, nós temos formações diferentes, empregos diferentes, visões diferentes. Então, isso é muito importante para nós podermos ter um compartilhamento de informações, certo? Até aí está tranquilo de entender? Quem não quiser falar pode escrever no chat que eu também acompanho, tá? Bom, estudos CTS, de Ciência, Tecnologia e Sociedade, eles vão, então, decorrer do quê? Da necessidade social. Então, toda vez que eu tenho uma necessidade que a sociedade grita por mudanças, ela é feita, mas ela é pensada antes de se fazer. Então, por exemplo, toda essa campanha de vacinação, a gente viu muita precipitação no organizar. A gente viu muita questão de negacionismo nesse sentido. Infelizmente, nós temos aí uma preocupação assim muito grande, mas com pouca eficiência na resolução.
Então, nós não podemos falar que está tudo bem quando não está. Se alguém aí perdeu um ente querido da família, um amigo, um conhecido para a Covid, é uma questão até revoltante, por falta de governança, de gestão, de coisas de tentar verificar as causas, os efeitos de que determinada decisão administrativa, por exemplo, venha trazer para a sociedade. Então, nós temos as consequências disso. Então, pensa bem, fazer essa análise complexo, interdisciplinar, que é o campo CTS, ele exige que a gente analise causas e os efeitos, causas e consequências. E a partir de analisar, de projetar certos resultados, a gente tem condição de desenvolver algo mais eficiente. Bom, essa finalidade do uso CTS, de onde surgiu toda essa discussão? A gente tem evolução aí da sociedade, passando pelas grandes guerras, a Revolução Industrial e tudo mais. Mas quando teve as grandes guerras, aí que o profissional do campo CTS começou a atuar, porque é um instrumento de poderio militar. Eles faziam as suas estratégias com base nisso. Onde eu vou colocar a minha base? Onde eu vou colocar o local de suprimentos para as tropas? Onde eu vou colocar o posicionamento das minhas armas? Então, eles faziam esse estudo antes de implementar. É uma questão de estratégia. Então, a gente fala CTS é um campo de ciência novo? É novo porque está se dando nome agora. Mas ele já existe desde esse início. Como que a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra se posicionaram na guerra? Eles tinham centros de estudos. Quem já assistiu aquele Jogo da Imitação, o filme, foi quando se criou a ideia, o protótipo de computadores. Para fazer o quê? Para decifrar qual seria o código de guerra, dos ataques, das previsões dos próximos passos da Alemanha. Então, teve todo um conjunto de matemáticos, de físicos, estudando para se chegar numa forma de tentar combater, de diminuir os resultados da guerra, as perdas da guerra. Então, vocês estão compreendendo qual é esse sentido? É um profissional que não trabalha no campo de batalha, mas ele está atrás, de repente, hoje em dia, de um computador, pensando tudo isso, projetando, idealizando. A gente chama de profissional do conhecimento. Então, hoje, você não sai da faculdade de Direito para ser apenas um advogado. Por isso que as faculdades do direito, o ensino jurídico, ele está passando também por uma remodelação, por uma reestruturação. Porque o perfil do profissional é diferente. Não é mais um trabalhador de fábrica, mas é um trabalhador que pensa atrás, de repente, de um computador. E o computador, ele é uma ferramenta. É como se fosse um martelo, né? O martelo é o principal exemplo da nossa tecnologia. Tecnologia, o martelo, ele é uma extensão do nosso trabalho manual. Ele potencializa a força do ser humano. O computador, ele potencializa não só a força do ser humano, mas as palavras do ser humano, o alcance das palavras do ser humano. Ele, através de questões matemáticas, de algoritmos, eles conseguem fazer o quê? Resolver problemas que o ser humano demora muito tempo, né? Bom, a calculadora já foi uma grande invenção, né? A gente tinha que perder tempo somando na sala de aula, depois você vai para uma faculdade, envolve cálculo, você tem a calculadora científica,
que é muito mais eficaz e muito mais rápida para resolver. Então, é um computador pensando, tá? E tudo isso, toda essa evolução, gerou a inovação econômica, que está aí no slide, a questão da diferenciação cultural também faz muito importante para nós analisarmos, porque cada cultura tem seus costumes, tem as suas regras, e essa diferenciação, às vezes, pode ser, inclusive, prejudicial para a autodeterminação dos povos. Então, por exemplo, a cultura dos portugueses, ao colonizar os índios aqui no Brasil, a gente fez uma grande diferenciação. Começou-se essa diferença. A escravidão, por exemplo, que não é algo que veio só da colonização de Portugal, mas veio lá de trás, dos primórdios. Então, você diferencia. Porque determinados países, territórios que tinham a tecnologia, o estudo em suas mãos, acabaram dominando outros povos. E aí foi se gerando essa diferenciação. Agora, para nós tentarmos reduzir essas desigualdades, para minimizar essas diferenças, nós precisamos ter uma governança, uma gestão democrática, que vise o bem comum. Então, nós verificamos o seguinte, que nós precisamos ter pessoas profissionais do direito, de qualquer outra disciplina, que esteja focado em voltar os seus estudos para o bem comum. A minha ciência, como o Wagner questionou no começo, ela tem que trazer um efeito social também. Senão ela perde, ela se esvazia na sua existência. Não adianta somente eu fazer livro se eu não tiver uma aplicação para esse livro. O que ele vai ensinar? Então é muito importante isso. O professor Vinícius, que falou com a gente na outra semana, ele tem o curso da Constituição Federal, e você levar conhecimento sobre Constituição Federal, conhecimento jurídico para a população, é fazer com que ela esteja realmente apta a exercer a cidadania. É algo fático, é algo que é real, que deve acontecer, tá? E outra finalidade que nós temos para esse uso dos métodos de CTS é a produção científica para o autofinanciamento científico. É quando as empresas investem capital nas universidades para que eles desenvolvam ciência. É quando você investe o seu capital do seu grupo de pesquisa, por exemplo, para produzir um livro. Ó, gente, vamos fazer um livro? Vamos, vai ter o custo de X. Se vocês quiserem participar, vai dar R$20 para cada um. Ou, olha, eu consegui um lugar que você só vai ter que pagar para imprimir. Divide, rateia, e às vezes a própria ciência que você produz, que você oferece para outro, as ideias inovadoras, as patentes, você oferece para a empresa e isso gera lucro para ela depois. E você tem um retorno nesse sentido. Então, essa questão não é somente para a área de mais técnica, para a área de matemática, física, química, mas para o direito também pode. Você estudar, por exemplo, o movimento social e elaborar um projeto de lei e passar para um vereador, para um deputado, para um senador. Isso também faz parte do jurista. Ou você acha que os políticos de Brasília, eles fazem sozinhos as leis? Não, eles têm uma equipe. E nessa equipe, para promover lei, tem um jurista no meio. Tem um advogado pensando. Tem alguém estruturando. Para criar uma lei, você tem que ter técnica para criar. E aí eu pergunto para vocês, você sabe a diferença de um parágrafo, de um inciso, de uma linha
você sabe que é um caput de artigo, e aí você pergunta, para que serve o ensino jurídico? Para estruturar tudo isso, para regulamentar. Então, isso é muito importante. Se alguém quiser fazer algum comentário no chat, gente, alguma coisa que está pensando, compartilha que é legal também, tá? Agora, então, só para a gente pontuar aqui. O método CTS, ele é interdisciplinar, ele traz uma crítica, que a gente chama, o modelo linear de criação, de difusão e utilização do conhecimento. Por que crítica? Porque, assim, quando a gente estuda, observa, o estudo empírico do movimento social, de como as coisas acontecem na realidade, e eu quero transformar isso numa teoria, eu tenho que traduzir de uma forma escrita, por exemplo, para documentar, para registrar, para poder deixar para a posteridade um estudo. Então, por exemplo, quando você escreve um TCC, o que você faz com o seu TCC? Você traz um fato que pode ser um problema na aplicação do direito ao caso concreto e você tem que transformar num texto. É difícil, não é? Fazer? Montar um artigo, fazer um TCC. Por quê? Você tem que traduzir aquilo que está fora, ao seu redor, numa linguagem linear. Linear no sentido, você está traduzindo para que todos que leiam compreendam esse universo. Então, quando você fala que um livro tem a capacidade de transportar alguém para determinado lugar, seja um mundo imaginário, seja uma outra realidade, você tem que ser muito bom na sua escrita. Você tem que se apegar aos detalhes para que não se perca. Porque, por exemplo, como que eu vou descrever? Olha, eu estou passando um perfume aqui no ambiente do escritório. Como que eu vou explicar para vocês essa questão, o aroma desse perfume? Se você nunca teve experiência com esse tipo de cheiro de aroma, você começa a falar que é a essência de jasmim, que é a essência, sei lá, de lavanda, que é misturado. Você já sentiu esses aromas? Então, quando você transforma essa realidade fática para um texto, para uma fala mesmo, é difícil você fazer isso. Traduzir linearmente é difícil. E aí, o campo CTS critica isso, porque ele tem que ter essa visão como se fosse uma visão 3D da coisa. Então, vocês verificam muito isso, né? E quando a gente for analisar algum problema, alguma problemática, para a gente delimitar e tornar ela mais precisa, às vezes você tem que fazer um contexto social específico. Ou seja, você tem que delimitar o campo de estudo. Por isso que o professor orientador, quando faz orientação de TCC, ele fala, olha, seu tema tá muito amplo. Você vai ter que restringir, senão você não dá conta de trabalhar todos os detalhes. Então, você tem que ver o contexto social específico. Você tem que analisar a interação entre agentes e agências. Quem que são as agências? As instituições, os órgãos de governo, as empresas, as universidades. E os agentes são quem fazem parte disso, que eles trabalham para desenvolver ciência, mas ao mesmo tempo que eles trabalham para desenvolver ciência, ele se torna consumidor do próprio produto produzido, do próprio produto que ele acabou desenvolvendo. Então, vejam só, se você for criar, no caso do direito, uma lei para alguém, você também pode ser submisso a essa lei. Você tem que respeitar. E uma coisa simples, que nem, por exemplo, os meninos que estão aí no centro acadêmico, geram um regulamento de conduta para a Covid para passar para todos os colegas.
Se vocês fizerem isso quando tiver o retorno presencial, vocês vão ser os primeiros que vão ter que trabalhar nesse sentido, que vão ter que cumprir essas regras. Para dar um exemplo. Então, você tem que ver essa interação entre a agência que produz o conhecimento e aquele que é o consumidor daquela atividade. Nessa situação, gente, o que a gente faz? A gente analisa e valoriza os atores sociais. Atores sociais são os seres humanos, são as empresas que representam suas instituições. Então, os atores sociais, eles acabam interagindo. Então, são todos termos que você vai achar nessa área aí de ciência e tecnologia. Então, às vezes, se vê alguma coisa, a gente falar para você de algum texto, vocês vão entender como funciona. Você vai sempre fazer uma abordagem interdisciplinar, mas ela vai ser única. É diferente de ser multidisciplinar. Você não fala da ciência exata, da biológica, da jurídica, da humana, da social. Não, você fala da ciência como um todo. Você aborda unificadamente, lembrando do detalhe de cada ciência e onde eles se entrelaçaram, criou-se um outro universo, uma outra perspectiva, que você analisou causas e efeitos. Bom, desenvolver conhecimento, para boa regra mesmo científica, é quando você faz o conhecimento que tem uma utilidade social, que tem um caráter de inclusão e um caráter democrático. Se você produzir uma ciência só para determinados nichos, você está fugindo do princípio da democracia. Você está fugindo da ideia de que a ciência serve para facilitar o trabalho humano, de que a tecnologia serve para reduzir o esforço humano para atingir o bem-estar. Tá? Isso é ciência e tecnologia, isso é campo CTS. E o ensino jurídico, como eu disse, estou repetindo para todo mundo deixar bem firmado lá. O ensino jurídico faz parte de tudo isso. Ele regulamenta, ele interpreta, tá? Bom, só que para deixar pontuado, esses autores citados, Laurel Smith Doerr, John Law, eles fizeram algumas classificações em relação à produção do conhecimento CTS. O Doerr, ele fala que o conhecimento de ciência, tecnologia e sociedade, ele trabalha com métodos de pesquisa e ele trabalha com a interação desses métodos com a sociedade. O que se produz, como se produz, onde se adquire matéria, onde você vai aplicar esses conhecimentos, tá? E veja só, John Law fala que teoria e prática, eles devem sempre estar conectados. Na ciência jurídica não é diferente, no ensino jurídico. Por isso que vocês fazem audiência simulada, por isso que vocês têm que apresentar relatórios mensais para conseguir horas de estágio, porque é de uma forma que vocês tentem alinhar isso com o ensino jurídico. Uma missão que eu assumi junto com o professor Rui, que ele me deu mais espaço para trabalhar isso, é tentar fazer com que essa interação entre prática e teoria dentro da nossa faculdade seja possível. Então, não é tão fácil, não é tão simples, porque precisa que todos tenham essa compreensão. Então, o grupo de pesquisa que foi criado faz parte do trabalho do núcleo de prática para a gente debater vários temas. Então, quando a gente faz essa abordagem de uma outra perspectiva, a gente começa a abrir ter novas ideias, ter uma nova forma de contribuir para que isso dê certo.
tenho certeza que muitas coisas que a gente está discutindo, não só comigo, mas o professor Vinícius, com os outros professores que virão falar aqui com a gente, eles vão trazer muitas coisas novas para você aplicar no seu dia a dia, na sua forma de trabalho, na forma de gerenciar um centro acadêmico, de você organizar os alunos, tá? Então, isso é muito legal. Então, você inventa novos métodos, você suaviza realidades. Por quê? A finalidade máxima do campo CTS é produzir ciência que facilite a vida do homem. Então, você suaviza realidades, você reduz desigualdades, você trabalha para a questão da igualdade, você reelabora coletivos sociais. E você sempre vai combinar de que forma? A produção e o bem-estar. Se você conseguir produção científica e bem-estar social, você cumpriu a função social da ciência, você cumpriu com uma questão democrática da ciência, tá? Agora, educação tecnológica e formação do profissional do conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui dessa forma também. A gente já faz isso no dia a dia, aliando prática jurídica com a teoria, ensinando vocês na sala de aula. Mas os grupos de pesquisa, eles vão vir para trazer mais essa mudança para vocês, para trazer realmente uma mudança tecnológica, no sentido, eu construo uma tecnologia, uma forma de facilitar o meu trabalho, proporciono uma forma de inovação, porque eu estou me tornando um profissional do conhecimento jurídico na nossa faculdade de Direito. Porque eu vou ser capaz não somente de aplicar o direito ao caso concreto como advogado, como promotor, mas eu vou ter a capacidade de gerenciar toda essa aplicação, de gerenciar todas as novidades jurídicas que vão ser criadas daí para frente. O processo digital mesmo. Você não basta saber regras de direito civil, processo penal, se você não souber mexer no computador para protocolar uma petição digitalmente, para você saber como se desenvolve a atividade naquele sistema. Porque quando chega no escritório, o cliente está com o problema. Ah, mas é tudo digital agora, doutor. O senhor sabe ligar um computador? O senhor sabe postar uma atividade? Você sabe transformar um documento em PDF? E isso nenhuma faculdade tem feito ainda, tá? Não tem uma aula de informática por curso de direito, por exemplo. Coisa que eu já até meio que dei uma sinalizada para o professor Rui nesse sentido, porque faz parte do aprendizado. Então, talvez até para se exigir, por exemplo, que um jovem chegue na universidade, principalmente nas federais, ele vai ser analisado até nesses critérios. A capacidade dele de se autodeterminar. A sociedade hoje está virtual. As relações sociais estão quase que 100% virtuais. É difícil você ficar fora desse mercado. É difícil você ficar fora dessa realidade. Então, você verifica o seguinte, que essa questão de estratégia que a gente falou do período de guerras foi muito importante, não parou sua evolução até hoje. Hoje, desde 1980, como está aí, a gente tem novas ferramentas de trabalho. Hoje, para dar aula, eu tenho uma nova ferramenta de trabalho, que é o quê? O ambiente virtual. Eu não preciso ir mais na fundação em si para compartilhar informação. Mas, em termos de relações sociais, será que isso está sendo bom? Será que não está se tornando algo muito frio?
Olha, eu cumpro o meu horário, eu falo, você grava, você assiste. Todos os alunos são como vocês, que estão hoje aqui participando? É diferente, tá? E a gente não pode produzir uma ciência, não pode educar o aluno para ficar calado só ouvindo a palestra na web. Tem que educar para o aluno falar, para questionar, falar, professor, eu não entendi, professor, o senhor não está certo, eu penso diferente. A gente tem que questionar. Então, são coisas que nós vamos verificar que mudou. E essa questão de eu estar falando com vocês por uma sala virtual, quer dizer, o meu trabalho, ele se tornou algo móvel também. Eu não preciso ir até a minha empregadora para eu exercer o meu trabalho. Eu posso fazer da minha casa. Nada me impediria de eu estar falando com vocês na beira do mar. Se tivesse sinal de internet, eu poderia estar lá. Então, gente, quer dizer, o resultado vai ser alcançado. Essa é a vantagem de ser não só um profissional técnico, mas um profissional de conhecimento. E o perfil dos profissionais do conhecimento hoje, primeiro, é fazer essa análise estratégica do produto a ser desenvolvido. Então, é pensar em todos os campos da sociedade, em todas as implicações, nas causas, lembra disso, dos efeitos. É pontuar os problemas sociais. Então, gente, quando você fala em defensoria pública que a gente comentou, o defensor público ele tem que se preocupar em fazer o trabalho dele, mas agora na pandemia, como eu vou atender a população carente? Eu vou marcar, eu vou fazer um atendimento presencial seguindo as recomendações, mas não pode abrir nada. E como eu faço? Todos vão poder entrar, tem e-mail, todos têm internet. A gente, nessa situação, principalmente de crise, que a gente tem umas mudanças drásticas na nossa vida social, a gente vai ter que buscar sempre soluções complexas, interdisciplinares, a gente vai ter que fazer sempre a combinação da educação com a experiência profissional que a gente já teve anteriormente, para poder ter uma nova perspectiva para o futuro. Por isso que a gente fala ensino jurídico e sociedade, eles estão juntos, no nosso caso. A gente tem que analisar questões técnicas, sociais, o que implica na sociedade, as organizacionais, como o conhecimento foi desenvolvido, organizado, produzido, qual a metodologia aplicada, tá? E quais são as inovações que eu consegui com todo o meu estudo. Então, nós verificamos que as carreiras, elas são integradas a esses novos conhecimentos de ciência e tecnologia, inclusive a jurídica. Você tem o direito digital aí, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o Marco Civil da Internet, você tem as startups. Como você vai ser um advogado de startup se você não sabe nem o que é? Será que a gente está falando isso nas nossas aulas de direito civil? Na nossa aula de processo civil? E é algo assim, que nós que já estamos com os conhecimentos desde certo tempo, eu, por exemplo, estou formado já há 15 anos. E em 5 anos, a profissão mudou absurdamente. Eu tenho que me inteirar, eu tenho que saber. A Rô que está nos ouvindo, com certeza, na hora de aplicar, de proferir uma sentença, ela vai ter que pesquisar, ela vai ter que sentar, ela vai ter que verificar várias formas do que? De como aplicar o direito nessa nova realidade. Então, a gente tem que despertar para essa nova situação, tá?
Ninguém, nenhum comentário, nada? Tudo tranquilo? Espero que por final vocês tenham alguma coisa para compartilhar, tá? Então, no final ninguém vai escapar, hein? Bom, características da educação CTS, do ensino jurídico no campo que nós estamos produzindo aqui hoje, no nosso grupo de pesquisa. O ensino tem que ser especializado, ele tem que ter um método analítico para fazer análise sempre de teoria e de prática. Ele tem que ter esses insights, essas inserções críticas, para nós compreendermos as práticas sociais, entendermos o papel social de cada cidadão, de cada instituição. Tem que analisar as dimensões sociais dos efeitos que são causados pela ciência, pela tecnologia. Então, nós temos que ter, como está aí nessa imagem, né? Essa transmissão da nossa informação, do nosso conhecimento. E vejam, quando de uma cabeça sai para outra, tem questão de artes, tem questão geométrica, tem questão de letras, tem questão química. Toda a informação, todo o conhecimento que é adquirido tem que ser transmitido. E de que forma? Isso é o principal ponto da educação hoje. Dessa educação com essa perspectiva CTS. Você ter essa visão mais ampla das coisas. Essa visão interdisciplinar. A gente não vai poder mais ficar na mesmice. Gente, eu vou trabalhar aqui com vocês direito penal. A lei fala isso. Daí você vem com aquele vadimécum feito uma bíblia, né? Se você não analisar como está sendo aplicado, você não tem condições. Será que o Poder Judiciário tem estrutura para continuar agindo como a lei prescreve? Por que eu falo do Código de Processo Penal e Penal? Porque eles são antigos, são anteriores à Constituição Federal. O processo civil já teve uma grande virada com o CPC de 2015. Mas o processo penal, ele está tendo que trabalhar. Então, leis estão sendo criadas para tentar mudar. Chega uma hora que não adianta mais remendar, vai ter que mudar toda a estrutura. Então, a gente vai ter muito esse problema daqui para frente. E nós, como cientistas, a gente tem que pensar para mudar, inclusive o Código de Processo Penal e Penal. Contribuir com artigos nesse sentido. Então, vejam só como é importante a gente ter essa visão mais ampla, tá? E, gente, para a gente também já ir preparando para encerrar minha fala, mas depois a gente vai ter mais um tempinho para nós conversarmos. Formas de financiar a produção da ciência. Hoje em dia, a gente tem visto que é um objetivo CTS. O objetivo da Ciência, Tecnologia e Sociedade quer dizer, produzo ciência para ter um retorno financeiro de uma empresa, de um órgão do governo que vai investir nesse conhecimento. Tipo, o cientista vai dar para palestra ou cursos de formação. Tá, ele paga para isso, para que o desenvolvimento das pesquisas que ele tem, como dentro da universidade, por exemplo, possa gerar um retorno também. Então, você vê essa interação. Tem essa questão do retorno financeiro para empresas? Tem. Mas eu não posso nunca deixar de ter esse retorno para a sociedade de forma gratuita. De ensino aberto, de tecnologia aberta. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem a questão do know-how, né? Do conhecimento. Qual o conhecimento que eu vou monetizar ou transformar em dinheiro? Então, eu tenho que verificar isso. E aí a gente verifica que os resultados das pesquisas, eles podem ser redistribuídos, podem ser utilizados, ou melhor dizendo, para redistribuir o financiamento científico. Por isso que o governo investe na CAPES, na FAPESP, no CNPq,
Por isso que empresas investem nesses órgãos, que são as agências de financiamento científico. Você conceder bolsa para um estudante de mestrado, doutorado, pós-graduação, até de graduação, você está investindo, financiando ciência, tá? Eu, quando fiz o mestrado lá na UNAERP, eu fui bolsista da CAPES, tá? Eles pagavam o meu curso, me davam mais um ganho para poder comprar livros, para poder ir em congresso, para produzir. Então, esse financiamento fazia parte do que? De todo um aprendizado, de um investimento em ciência. Aí você fala, mas o governo tem que cortar essas verbas porque está gastando demais. Você reduzir uma coisa, cortar de vez é outra. E isso impede que, por exemplo, quem é mais carente, eu já tinha um certo tempo de profissão, já estava ganhando meu dinheiro com a minha profissão. E quem só está estudando e ainda não teve essa oportunidade, vai precisar muito mais. E isso eu comecei a ver quando eu fui para São Carlos, analisar que muitos estudantes, eles usam dessas bolsas, sabe para quê? Para comer, para comprar comida no dia a dia, para comprar roupa. Porque eles vieram de vários estados aí do Brasil e não têm condições de se manter. E onde eles moram? Nos alojamentos cedidos pela universidade. O Marcos perguntou que a questão de visão ampla no direito significa enxergar o caso além do direito propriamente dito. Perfeito, Marquinhos. Por quê? Você enxergar a realidade também social, a realidade da sociedade. É você ter uma nova perspectiva. Que nem, por exemplo, quando você tem que aplicar o direito ao caso concreto, aí a Rô está ouvindo também, ela tem que pensar na realidade social que também vai implicar aquela decisão. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas aqui em Jaú, eles já estão programando o retorno dos ensinos, do ensino fundamental e médio, para segunda-feira, com redução da capacidade. O superior ainda não tem nada muito definido, mas o médio, eles estão pensando já a partir de segunda retomar presencialmente. 20%, com todas as regras. As empresas fizeram essa movimentação com o prefeito e conseguiram um decreto nesse sentido. A POSP entrou ontem, antes de ontem, dia 8, com mandado de segurança, não, uma ação civil pública com pedido de liminar. Ontem, a doutora Daniela, que foi quem julgou o caso, ela negou a liminar, no sentido de porque qual era o pedido de liminar que eles queriam? Que proibissem das escolas voltar na segunda-feira. Diante da gravidade da situação, a gente entende. Mas aí ela negou a liminar falando que não cabe ao Poder Judiciário interferir na decisão administrativa quando a lei já deu autonomia a prefeitos, a governadores, para tomar suas decisões de acordo com as suas equipes técnicas. Então, por isso, ela indeferiu a liminar. E para que tenha um julgamento definitivo, provas devem ser produzidas, devem ser produzidas mesmo, no sentido de demonstrar dessa incapacidade. E aí a gente fica nesse impasse, tá? Então, nós verificamos que a gente está analisando a realidade social, uma questão de saúde pública. Tá certo? Tá errado? Não tá? A gente vai ter que pensar muito bem nisso. Então, nesse caso, ela, na realidade, ela deixou claro que não cabe ao judiciário decidir isso. É uma questão administrativa. Se tiver uma eficácia legal, tiver todas as precauções,
Em tese não teria problema, mas também todos têm que ter a opção de, se não quiser ir no ensino presencial, ficar em casa, tá? É que o ficar em casa também, a gente analisar, tem uma questão de certa oportunidade, não oportunismo, mas oportunidade. Porque em casa eu não tenho que me deslocar para o meu trabalho, eu não tenho que me expor a contrair o vírus de alguém. Então tem todas essas questões. E é muito complexo hoje em dia. Acho que a pandemia veio para todas as áreas científicas para a gente analisar fora da caixinha. O pensar fora da caixinha é isso daí que o Marcos perguntou. É ver as questões de direito além disso daí. Bom, produzir ciência é caro, precisa de investimento, tem certos preconceitos dos nossos pesquisadores hoje na questão de ciência e tecnologia, porque todo mundo acha assim, olha, o cara se formou, fez doutorado, mestrado, doutorado, está ainda lá e não trabalha. Gente, ele está na universidade produzindo ciência, ele está trabalhando, está recebendo subsídios para pesquisa, tá? Então é um trabalho. É a mesma coisa que falar para professor que professor não trabalha. Porque, ó, tem aluno que chegava para a gente e falava, professor, mas viu, você não trabalha? Só dá aula? Dar aula é um trabalho, gente. E um trabalho que exige muito mais do que a advocacia. Isso você pode ter certeza. Por quê? Você tem que preparar, você tem que transmitir o conhecimento com verdade científica e não do senso comum. E a advocacia, às vezes, você faz muita coisa pelo senso comum. Porque se o juiz não analisar tecnicamente, pode passar a minha ideia tranquilamente. Então é uma missão muito grande para isso, tá? E, gente, ó, para ir fechando aqui, quando a gente fala da tripla hélice, relação de tripla hélice nesse campo científico CTS, a gente é a relação que tem entre governo, universidade e empresas. Essa troca de informação. O governo, ele patrocina, financia universidades, empresas investem nas universidades, a universidade gera tecnologia e conhecimento para produzir lucro para as empresas e bem-estar para a questão do governo em manter a sociedade vivendo bem, tá? Então, Marcos, eu trabalho, dou aula e continuo pobre. E aí tá complicado. Ai, ai. Agora, esses projetos de ciência, tecnologia e sociedade, eles têm conteúdos políticos, dimensões sociais de ciência e tecnologia, como a gente já falou. A gente tem esse ênfase em subordinação ou marginalização das minorias à vontade daqueles que detêm o poderio econômico, político. E quando eu falo minoria, não é menos pessoas, mas são aquelas pessoas com menos direitos, com menos garantias. Por isso eu falo minorias. Porque, gente, quantas pessoas são consideradas minorias se você somar todos esses movimentos que nós temos contra o racismo, o LGBTQIA+, todos esses movimentos, quantas pessoas fazem parte desses movimentos? Quantas pessoas vão ser beneficiadas por direitos conquistados? Então, isso daí a gente foge da questão quantitativa, mas é uma questão mais qualitativa, tá? E a gente tem que ter essa visão, tá? O professor Vinícius, na aula dele, ele introduziu, e hoje eu estou simplesmente tentando selar um pouquinho o nosso campo de estudo.
porque a gente tem que ter essa visão social para desenvolver o nosso direito, para desenvolver as nossas formas de trabalho, de conduta. Esse é o diferencial que nós estamos tentando implantar para vocês, com essas reflexões. É pensar fora da caixinha, a gente está cansado dos mesmos, tá? Agora, com isso, eu tenho solução, então, como já foi dito anteriormente, mais inclusiva, eu tenho forma de devolver voz às minorias, e eu tenho justamente o papel de esclarecer, levar conhecimento na vida das pessoas e da própria sociedade. Então, isso é a nossa finalidade, tá? Quando a gente fala também de estudos CTS, nós falamos das assimetrias sociais, que são justamente essas questões de desigualdade, discriminação, e tudo isso é visto entre governantes e governados. E aí que tá, será que tá certo do jeito que eu fiz? Governante lá em cima e governado lá embaixo? Se a gente for analisar a relação democrática, eles devem estar lado a lado. Deve ser uma via de mão dupla, e não uma questão hierárquica. E todos esses movimentos de pensamento, eles geraram, analisando todas essas assimetrias. O que é uma assimetria? A escravidão, o sufrágio feminino, a descolonização, ativismo pelos direitos civis, novos movimentos sociais, acesso à informação pelas mídias digitais. Então, ali está a escravidão, mas é o combate à escravidão. Então, foram todos esses direitos, na realidade, conquistados com um fim específico de trazer igualdade, tá? De trazer igualdade para as pessoas. Então, democracia exige tratamento igualitário? Ok. Lei visa a correção das reivindicações do conhecimento e posiciona a ciência? Sim. Ciência serve como força social de libertação? Sim. A partir do momento que nós somos apresentados ao conhecimento, ele nos esclarece e ele nos liberta, no sentido de nos libertar da ignorância, do fato de não saber, de não conhecer, de não ter condições de como se portar. E a perspectiva do campo científico CTS, gente, ele reafirma os imaginários sociotécnicos, que é essa realização dos espaços em que a ciência e tecnologia influencia no âmbito social. Então, a gente imagina cenários ideais, democráticos, exercício pleno da cidadania, mas a gente tem que reafirmar isso como o quê? Uma meta a ser atingida, e não como algo que já acontece. É aquela questão da utopia, né? A questão, aquilo que deve ser, que nem quando a gente fala de Constituição Federal, eu sempre repito, eu estou falando do quê? Do dever ser, que é o respeito às regras constitucionais. E na prática isso não acontece. O maior problema da Constituição Federal hoje é o quê? É que ela não é aplicada efetivamente. Tá? E isso, toda essa análise, gente, ela tem importância para quê? Para a formação da nossa teoria constitucional, da Constituição. E isso não é direito, isso não é ensino jurídico. O nosso papel, sobretudo, é ensinar a Constituição Federal para os outros, tá? Então, por isso que eu falo do professor Vinícius, porque ele tem sido o meu orientador, tutor, formador dentro, né, do doutorado, e eu tenho aprendido bastante.
Agora, muita gente vai questionar, mas ele tem um posicionamento político definido, tal. Pode ter. É o mesmo que o meu? Não necessariamente. Por quê? Na realidade, o que eu foco? No dever ser. A lei, ela tem a sua forma de criação. A Constituição foi criada num contexto perfeito. Tem falhas? Evidentemente tem, mas tem mais acertos do que falhas. Então, isso, gente, é a gente ter um senso crítico, tá? E aqui tá as referências também. O texto que eu citei é essa última da Maya Mitre, mas os textos usados, uns são até em inglês, de uns trabalhos que eu fiz, né? Que eu analisei. Um fala sobre ciência e democracia, um fala sobre os inícios do estudo da ciência, refletir, explorar métodos. O CTS é um campo científico, mas é um método também, é uma forma de metodologia. Então, tudo isso, galera, está focado para os nossos estudos, tá? Então, com isso, eu encerro a minha fala. Temos mais alguns minutinhos para questionamentos e perguntas. Agora, todo mundo, por favor, que puder falar, quiser falar, apareça aí para a gente compartilhar. A ideia não é que a gente fale demais, só que a gente precisa dar uma situada em quem está chegando agora. Talvez mais para o segundo semestre a gente consiga falar um pouquinho mais. Mas tenha um pouco de paciência para começarem reflexões agora, tá bom? Mas nesse momento, aí eu estou à disposição também para nós conversarmos mais um pouquinho. Posso fazer uns comentários, professor? Minha reflexão era mais na questão da efetiva necessidade da relação, de criar, da necessidade de efetivar uma relação democrática, né? Desculpa, democrática, né? Não só na parte de tecnologia, mas na parte do conhecimento. Porque, assim, às vezes a gente tem o acesso à tecnologia, mas não tem o devido conhecimento, não sabe como usar e não sabe como gerir a própria emoção. Não estou criticando ninguém, mas teve muita baixa nas matrículas, né? Porque muitas pessoas olham e falam assim, vai virar remoto e falam assim, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Então, falta uma estrutura, muito mais do que tecnológica, falta uma estrutura emocional. Nós somos, assim, seres que evoluem, mas também tem a parte que falta tecnicismo para algumas pessoas. Porque é muito fácil eu evoluir aqui com o meu computador, com o meu celular, com a minha cadeira confortável, mas tem muita gente que não tem acesso a esse tecnicismo, assim, né? Então, era mais, meu comentário era mais nesse quesito. Ó, isso é essa questão da pandemia, uma observação. As crianças estavam indo na escola para comer a merenda só, mas a aula era online, ninguém aprende com fome, isso é fato. É um fator social que interfere até na produção da ciência. E isso tem a ver com o quê? Você alimentar uma criança, por exemplo, para ela aprender. Isso é princípio da dignidade da pessoa humana. Onde tem o direito a ver tudo, direitos humanos, respeito, garantia constitucional, que é saúde, lazer, educação, alimentação, moradia. Infelizmente, nós vivemos num mundo que, assim, as pessoas se afastam dessa realidade, tá? Se afastam e deixam justamente que a justiça que a gente busca, que não, acesso à justiça não é entrar no poder judiciário. Acesso à justiça é mais amplo. E não tem como você desassociar as questões da vida social das pessoas. Mas até o acesso à justiça em si, professor, do meu ponto de vista, fica fragilizado, porque tem muitas pessoas que não têm acesso, tem pessoas que nem sequer sabem dos seus direitos, né? Tem pessoas que não sabem sequer da existência da Constituição, não sabem o que está descrito na Constituição.
E aí nós vemos o seguinte, né, Elias? O nosso papel como estudante de direito é levar essa informação. Quando a faculdade faz a universidade cidadã, acho que a gente nunca parou para pensar a responsabilidade social que a gente tem com isso. Você levar orientação jurídica, você não vai fazer um processo, só vai orientar quais os direitos que você pode ter. Isso é muito importante. E às vezes a pessoa falta empenho, às vezes a pessoa que está lá fazendo esse serviço, às vezes até professores mesmo que já foram lá, falam, eu só estou aqui para cumprir minha carga horária. Mas geralmente a gente nem ganha para estar ali. Mas eu acho que o nosso papel enquanto formador talvez seja interessante nesse sentido. Só que para quem por exemplo, tem um plano de perpetuação no poder, como vereador, prefeito, presidente, deputado, não é interessante ter uma elite pensante, ter um povo pensante, nem elite, mas um povo pensante. Porque aí o povo que pensa, o povo que tem condições de se autoafirmar, ele não vai ser se subordinar a certas arbitrariedades, não vai ficar calado. E acho que é isso que a gente está na hora de despertar. Eu acho que isso faz parte. Parar de só querer interesses individuais e pensar no coletivo. Você deve estar vendo muito isso no centro acadêmico, porque você não vai fazer o que você gosta, ou o que o Marcos gosta. Você vai fazer o que os alunos precisam. É bem diferente. É bem diferente. Nós, como professores, nós temos que pensar no bem maior para a sala. Não porque um aluno só tem a particularidade. Agora, um aluno que tem uma necessidade especial, uma dificuldade, aí eu tenho que ter o quê? Descer um pouquinho, se precisar, para estarmos todos no mesmo nível, para compensar a igualdade, para compensar alguma falha que tem. E são coisas que a gente deve se preocupar sempre, né? Nós temos que estar focado nesse sentido aí também. Sim, é um papel de tradução, né? Tradução do conhecimento. É criar realmente o devido acesso ao conhecimento das pessoas que não têm. Legal. E é interessante que esse formato, até a gente está gravando, depois eu vou subir no YouTube, a gente vai ter condições de deixar que as pessoas também assistam, vejam, se informem, saibam um pouquinho dos seus direitos. É uma forma que a gente tem de contribuir também, né? Com a ciência, a nossa conversa aqui. Marquinhos caiu. Gabriel, Wagner, estão caladinhos aí. Rossana, se tiver condição de falar um pouquinho, quiser compartilhar alguma coisa. Vande, eu estou na sala de espera do médico, eu mandei uma mensagem para você. Ah, eu não vi. Ah, fica tranquilo. Ô, Bia, você chegou de novo agora? Você caiu? Eu caí, professor. Parou minha conexão aqui. Ah, tá. Wagner, Gabriel, alguém se habilita? Ou a Bia, se tiver alguma coisa para compartilhar do tempo que você conseguiu assistir? Pensar aqui, dá uma pensada. Vai, Gabriel. Oi. Professor, eu consigo ver um pouco do que está acontecendo, principalmente agora na pandemia, né? A minha mãe, ela é professora aqui no município de Bariri e a gente vê como isso está afetando os alunos.
Por exemplo, ela numa das escolas que ela dá aula, tem entre 15 e 20 alunos na sala, mas nas videoconferências só entra um ou dois, né? E esses alunos, eles não têm condição de ter uma conexão, de ter um espaço para estudar. Tanto é que eles buscam as avaliações na escola, impressa, e depois eles entregam e minha mãe vai lá buscar para corrigir. O que eles vão aprender? Eles não vão. E além de, né, passar para eles como fazer isso, acho que é importante também qualificar os profissionais da educação, porque a minha mãe tinha muita dificuldade para acessar, para disponibilizar material, e quem estava ajudando ela sou eu. E é meio que papel da escola ali, da coordenação do município, ajudar ela a fazer isso. Então é trazer o professor e o aluno junto e, né, diminuir essa distância de aprendizado. É mais isso que eu consigo ver na realidade. Mas eu achei bem bacana conseguir relacionar. Bacana, né? A Rosana até ela comentou aqui no WhatsApp que ela falou que conhecimento é pressuposto de cidadania. E não dá para exercitar a cidadania sem conhecimento, né? Isso faz parte. E no nosso conhecimento, assim, o jurídico, social, tem que se preocupar com essas questões, né? Você oferecer ensino e a criança não poder acessar ou não ter interesse. E a gente, como professor, a gente sentiu uma carga muito grande nos nossos ombros, viu, gente? Não é tão simples você fazer uma aula virtual. Primeiro, você se sente isolado, porque, ó, eu estou desde as 9h30 aqui com vocês, mas ninguém está aqui comigo. Então, tem a questão psicológica, tem a questão emocional. Depois você tem que dar uma esparecida, mas você não pode sair de casa. Então, gente, está potencializando tudo, 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 tudo. Então, é bem complicado, viu? E o aluno também. Quem aguenta ficar sentado ouvindo horas e horas? Não aguenta. Ainda vocês estão sendo campeões aí de ficar aguentando a gente falar. Mas como é um tema que foge um pouco do técnico, né? Mas é algo social, é porque é algo que a gente está vendo. Pode falar, Elias. O nível de concentração assim que a gente tem que ter, só um comentário, acaba sendo em dobro, né? A gente tem que ter o dobro de concentração para poder aprender o conteúdo, para poder ficar policiando a nossa mente para poder assistir. Esses dias eu até vi um estudo que a gente se sente muito desconfortável em relação ao EAD, as reuniões em que a gente vê nas virtuais, porque a gente não é acostumado a se ver. E nessas plataformas, a gente tem uma câmera que a gente fica se vendo, então a gente se sente muito desconfortável. Em tentar manter, a gente tem que ter o controle, em tentar aprender, tentar manter a postura, é um esforço físico e psicológico muito maior do que o simplesmente aprender. É um conjunto como eu posso dizer, é um conjunto de controle que a gente tem que ter para conseguir aprender. E a questão da atenção, né? Que nem assim, eu estou vendo aqui porque o pessoal mandou mensagem, tal, para a gente analisar. Mas a gente acaba ficando assim, não sabe para onde correr, né? Você vai desligar um celular, se o aluno tem um problema de conexão, ele te avisa pelo WhatsApp, aí você tenta voltar, porque ele não está conseguindo, ou você faz um comentário com mais clareza, então você tem que estar antenado. E ó, o que está acontecendo assim, na profissão, eu vejo aqui em Jaú, que a gente tem muitos advogados ainda, são pessoas mais idosas, com certa dificuldade para essa área tecnológica, já falando de parar com tudo. Porque se para nós, que somos novos de idade, já está difícil, imagine para quem é mais idoso, não tem mesmo a capacidade física para conseguir se autodeterminar. Não sabe ligar um computador, é difícil. Wagner, acho que vai sobrar para você agora.
Era para fazer mais um comentário sobre o texto, né? Mas eu acho que veio mais sobre a Constituição. O professor levantou uma parte da Constituição que não existe uma lei imediata ou imediata, né? Que é o caso de se entrar com mandado de injunção. Mas, assim, na prática, dá a impressão que não funciona, né? Eu levanto a questão do artigo 7º, né, o inciso 4 da Constituição, que fala sobre o salário mínimo. Eu sempre me perguntei, acho que é a primeira vez que eu estou perguntando hoje diretamente com o professor. Assim, não seria o caso do mandado de injunção específico, em cima de que o valor relacionado hoje ao salário mínimo não supre essas necessidades, nem as mínimas, vamos dizer? A que caminho nós estamos andando? Né? Vamos dizer, se abrir a Constituição esses dias no Vadimeco 2020, aparecem alguns artigos destacados, que são as modificações de 2019. Eu dei uma olhada em algumas. Não vi nenhuma que traz um benefício. Ao contrário, uma grande perda para o funcionalismo público, algumas variáveis aqui na questão de estabilidade, de cargo, relação com o salário mínimo, aposentadoria não poder ser inferior ao salário mínimo. E eu me pergunto, aonde esse salário mínimo ele bate? Então, assim, eu acho que é mais um comentário para saber se tem como dar uma debatida rápida sobre esse assunto. A questão do salário mínimo, né? É uma questão, assim, até institucional, constitucional, em termos jurídicos. Ele entra na questão do mandado, sim, de injunção. Mas tem que verificar nas leis, principalmente as ordinárias, complementares à Constituição, se tem alguma certa isenção da responsabilidade do Estado para esse sentido. Porque o que nós estamos enfrentando já faz um grande tempo é que o nosso Estado, o Estado não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, ele já não é capaz de dar conta de manter mais a sociedade como um todo. A gente não pode esperar tudo do Estado. A gente tem que criar alternativas. Questão das organizações, a questão da própria sociedade se organizar. Não só transferir a responsabilidade, mas a gente tem que verificar que o Estado não é mais capaz de cuidar de assuntos só estritamente sociais. Ele é muito limitado. A questão mesmo de arrecadação de tributos, paga-se muito imposto? Paga. Tem muito desvio? Muita corrupção? Tem. Mas mesmo tendo isso, como é aplicado? Às vezes não se consegue uma verba pública por vários problemas em termos de licitação, de como fazer, um excesso de burocracia para dificultar justamente esse repasse de verbas. Tem a intencionalidade? Com certeza tem. Nós não podemos ser hipócritas que não existe a má intencionalidade, a má fé. Existe. Mas que ponto que nós vamos ter que resolver? Hoje, quando a gente fala sobre a atividade do ativismo judicial, a gente vê que o Poder Judiciário ele tem muitas vezes que atuar nesse sentido, fazer com que realmente o Estado cumpra com suas obrigações, né? Isso daí a gente verifica no dia a dia. Depois, até a Rô, quando ela for falar, em junho, ela vai ter condições de falar. E no próximo encontro, é o Dr. Carlos Montes, né? Perguntem para ele, faça essa pergunta também, repita. Porque aí ele vai ter condição de falar que o Poder Judiciário, que também faz parte da organização do Estado, tendo que decidir pela falha do Poder Executivo, pela falha do Legislativo. Então, às vezes, é muito, muito difícil essa função.
Não sei se alguém mais pensa dessa forma, diferente. Eu estou falando no sentido mais amplo aqui, né? Marcos, Bia. Voltei. E, de fato, professor Vanderlei, um grande problema do Estado brasileiro é gastar muito e gastar mal. Alocar dinheiro em coisa que não deveria alocar. Então, o cobertor é curto. Puxou de um lado, descobriu do outro. Então, na hora de fazer os cortes bem, o governo não faz um pente fino para ver o que pode ser cortado, o que é ineficiente, acaba cortando o que é mais fácil. Investimento em educação é um belo de um exemplo. Sim. Tem muita coisa acontecendo que a gente verifica, né? O Estado, ele está realmente com um excesso de responsabilidade, mas tem, infelizmente, a má aplicação realmente da verba pública. Falta de projetos. Às vezes, o próprio município, se você for em qualquer cafeteria, hoje em dia não está podendo, né? Mas qualquer conversa de boteco, quem está envolvido com política fala, olha, a prefeitura perdeu tantos milhões de verba porque o projeto não foi aprovado para lá na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso, ou na Assembleia Legislativa do Estado. Então, volta-se muito projeto. Uma conhecida trabalhava na Secretaria de Obras, numa época aí na gestão de um antigo prefeito aqui de Jaú. Ela falava que muito se perdeu por conta de falta de projetos. Eram verbas que o dinheiro já estava autorizado, mas e o projeto? O projeto não era bom o suficiente, não respeitava os requisitos, e aí devolvia-se. E aí eu pergunto, será que não faltava um profissional do conhecimento com essa perspectiva CTS? Será que o problema não é na formação dos nossos profissionais hoje? A gente, além de ser técnico, hoje em dia, até para tentar tirar um pouco de responsabilidade do Estado, talvez eu até arrisco a dizer que nós temos que ser um pouco gestores. Professor, com certeza. A gente vê, assim, tipo, que a prefeitura, o governo, tudo, com certeza, nem tudo cabe apenas, por exemplo, apenas o presidente da República tem a culpa de tudo, não tirando culpa também muito aqui é ele, né? Mas também as pessoas não sabem separar, né? A gente vê aí que muitas pessoas não sabem separar a responsabilidade de cada um. Eu estava falando esses dias até com uma namorada, eu falei, a Constituição Federal deveria ter aula, por exemplo, nas escolas, para crianças, no ensino fundamental, por exemplo, sabe? Porque muita coisa que fere, né, a Constituição Federal aí, e muita gente nem sabe que está acontecendo, né? As pessoas não têm o conhecimento dessa parte. E, para mim, né, falta muito aí do conhecimento mesmo da população, né, para eles verem o quanto falta de aplicabilidade real, né, das leis, agora que você falou também, dos recursos que vêm para a prefeitura, para tudo, não é destinado certo, né? Muitas vezes aí a gente vê cada vez mais corrupção também nesse meio, inclusive desviando aí os recursos que era para um lado, indo para outro, nesse momento da pandemia, então, mais ainda, né, que a gente vê isso. Acho que é a colocação, essa observação que eu vou colocar hoje. Legal, viu, Bia? Eu acho que realmente o próprio mandado de injunção que o Wagner falou, o pessoal nem sabe o que é.
não sabe nem quem procurar para fazer isso. E, às vezes, o próprio profissional do direito nem tem esse conhecimento, tá? Eu acho que é muito comum também a gente ter a deficiência técnica também. Não é fácil, gente. Então, também, uma das críticas que a gente pode fazer é a questão, assim, sucatear a educação. Não adianta a gente fazer critérios muito fáceis para uma pessoa ingressar na nossa universidade ou não exigir que, depois de matriculado, ela tenha uma capacitação melhor. Então, o nosso papel, falar, professor, mas a sua prova foi muito difícil. Não é muito difícil. Perto do que você vai ser desafiado no mercado de trabalho, não é nada as nossas provas. Então, a questão, assim, a gente precisa ensinar a pensar. A decorar, gente, qualquer um decora. É só dar tempo, só ter recurso para isso. Agora, entender é a grande dificuldade. Bom, gente, acho que já deu o nosso horário por hoje. Vocês têm algum questionamento final? Aí, nisso que nós conversamos aqui, daquilo que foi apresentado, façam seus relatórios no sentido assim, faça uma boa reflexão daquilo que nós falamos, sabe? Para pensar, não precisa fazer hoje para entregar amanhã, não. Vai pensando com calma, no próximo encontro, entrega essa segunda atividade, porque é importante a gente ter essa visão aí, essa visão que nós estamos necessitando de profissionais do conhecimento, inclusive na área jurídica. Ou seja, que pensa, que reflita, que encontre novas soluções e alternativas. E hoje, até mesmo para a gente ingressar no Poder Judiciário, nós não precisamos exatamente entrar com processo. Para alcançar a justiça, a gente pode entrar em acordos nos meios alternativos, tá? De resolução de conflitos. E hoje nós não falamos nem mais tanto meios alternativos, mas meios de autocomposição. Porque não é mais uma alternativa à jurisdição. Está previsto no nosso CPC. Então, apenas são meios de autocomposição que as pessoas mesmas se resolvem, tá? Nos mecanismos previstos pela legislação, tá? Então, é algo para a gente começar a refletir também. Por isso que o nosso grupo, ele é bem amplo, ele vai envolver qualquer área, mas a gente tem que sempre retirar o efeito social disso. E aí a gente vai se aproximar na questão democrática. Certo, galerinha? Então, agradeço, eu vou encerrar a gravação. Depois eu compartilho com vocês o link dela. Então, muito obrigado, de verdade.